pessoal, meu nome é Tainara de Sá Barreto, sou enfermeira formada pela Faculdade de Juazeiro do Norte, especialista em obstetrícia pela Faculdade São Camilo. Atualmente trabalho num grande hospital de referência em atenção privada na minha região e hoje estamos aqui para conversar sobre a enfermagem do trabalho, como o enfermeiro do trabalho atua, certo? E especificamente hoje vamos falar da biossegurança e saúde do trabalhador. Primeiro vamos pensar o que significa biossegurança. Então, existem várias definições e na apostila de vocês vão encontrar uma gama enorme de definições, acho que 5 ou 6, e eu escolhi 3 que são as mais objetivas e as mais claras, ok? Primeiro, a biossegurança, que bio significa vida e segurança livre de perigos. Então, nós vamos à primeira definição. Vida livre de perigos. Professora, a gente pode imaginar essa vida? Existe a possibilidade dessa vida acontecer? Não. Existe a possibilidade da gente diminuir os riscos, porque viver é um risco. Viver é um perigo. Então, assim, você está numa calçada e do nada pode acontecer de um carro subir a calçada e atropelar, enfim. Então, você vai fazer o possível para diminuir esses riscos, tá bom? Então, a primeira definição é uma definição ampla, uma definição bem geral, que é a vida livre de perigos, ok? A segunda a gente já traz para a nossa realidade de trabalho, que é o conjunto de estudos e procedimentos que visam controlar e evitar os riscos provocados pelo uso de agentes físicos, químicos e biológicos. Então, de acordo com essa segunda definição, nós vamos ter uma ideia mais ampla do que é que a gente vai estudar nesse curso hoje, tá certo? Então, é uma definição maior, que consegue pegar vários pontos e que também é bem objetiva, tá bom? Então, biossegurança é o estudo e procedimentos, que são as medidas que são necessárias a serem tomadas para controlar e evitar os riscos provocados pelo uso de agentes químicos, físicos e biológicos, tá bom? A terceira definição é o conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes em ambientes biotecnológicos. Então, essa daí é a definição que mais vai se enquadrar dentro do que a gente vai estudar hoje, certo? Por quê? Porque ela tem nela todos os campos de estudo da biossegurança, certo? Quer dizer que biossegurança é só o uso de EPI, que a gente vai ver na frente que tem necessidade de usar? Não, é uma área da enfermagem que utiliza de técnicas, sim, que utiliza da administração, porque todo enfermeiro é um enfermeiro administrador, é um enfermeiro organizador de seu setor. Então, o enfermeiro do trabalho, além de organizar a sua equipe, ele organiza o funcionamento da empresa, tá bom? Educacionais, porque toda empresa ela tem que ter um programa de educação continuada. Médicas, caso sejam necessárias, e também para manter o controle do estado de saúde dos funcionários, e psicológicas, porque se a função orgânica de todo funcionário está bem e o psicológico não está, ele também não vai render adequadamente, ele não vai render o máximo que ele pode render à empresa, tá bom? Então, todas essas medidas que servem para quê? Para prevenir acidentes em ambientes biotecnológicos. Professora, por que biotecnológicos? Porque é um ambiente que lida com a vida e que dentro desse ambiente a gente tem que utilizar recursos tecnológicos para facilitar o trabalho dentro da empresa, tá bom? Então, quando a biossegurança surgiu, existiu uma reunião em Asilomar, na Califórnia, nos Estados Unidos, na década de 70, que foi um marco histórico, que foi o primeiro passo dentro do estudo da biossegurança. Por quê? Esse estudo era um estudo genético, era um estudo de engenharia genética, era um congresso, uma reunião, que iria discutir esses avanços e as tecnologias existentes nessa área da engenharia genética.
passada a reunião, viu-se a necessidade não só de estudar a engenharia genética, mas também de proteger os pesquisadores. Por quê? Porque os pesquisadores eles iam entrar em campos diversos, com características bem diferentes, bem específicas e que eles precisavam se proteger, certo? Professora, a senhora está falando só em relação aos EPIs? Claro que não. Eles precisavam se proteger contra acidentes físicos, acidentes mecânicos, certo? Que a gente vai encontrar mais na frente, que vai conseguir diferenciar um do outro. Então, nessa reunião de Asilomar, na Califórnia, nos Estados Unidos, na década de 70, foi o primeiro passo para se dar início ao estudo da biossegurança, certo? Quais foram os riscos pautados, discutidos dentro dessas reuniões? Os riscos biológicos. Por quê? Porque como era um congresso que estava discutindo a engenharia genética, que é um ramo da área de saúde, então o básico iam ser os riscos biológicos. Quais são eles? Vírus, bactérias, protozoários, fungos, certo? Então era esse risco que começou a ser desenvolvido nessa reunião de Asilomar. Com o resultado da reunião, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, se viu na obrigação, se sentiu a necessidade de ampliar essa biossegurança. Por quê? Porque se a OMS ela trabalhasse só com os riscos biológicos, boa parte da saúde ia ficar descoberta. Por quê? Porque saneamento básico não é um risco biológico e a OMS trabalha em relação a isso. Então, assim, ela adicionou no documento resultante da reunião de Asilomar os riscos físicos, químicos, radioativos e ergonômicos. Então, assim, foi um grande passo essa reunião de Asilomar, foi um marco de início para que se começasse a estudar a biossegurança, ok? Dentro da biossegurança, a gente vai agora dar entrada na saúde do trabalhador. Professora, quando a senhora fala trabalhador, a gente está falando só de enfermeiro técnico auxiliar? Não. Quando eu falo trabalhador, imaginem que vocês estão dentro de uma empresa, seja ela qual for. Uma empresa estatal, por exemplo, que contrata enfermeiros para que eles trabalhem na área de saúde do trabalho. Os bancos, a Petrobras. Então, todas essas empresas estatais, elas abrem concursos para os enfermeiros do trabalho, certo? Então, dentro de um banco, dentro de uma petrolífera, só vão existir enfermeiros e técnicos? Claro que não, certo? Então, a gente tem que ter uma visão ampla do que é saúde do trabalhador, seja ele da saúde ou não, certo? A saúde do trabalhador, ela foi regulamentada inicialmente pela Lei Federal 6514, certo? E depois ela foi abrangida, ela foi direcionada pela Lei Orgânica de Saúde, que aí foi um direcionamento maior para os profissionais de saúde, para que eles tivessem sua própria segurança e para que eles tivessem a sua própria lei de regulamentação da sua saúde, certo? Que é a Lei 8080. Que aí, essas duas leis vocês podem investigar mais a fundo, tanto na apostila, como também em outras referências, certo? Dentro dessas leis, começou-se a pensar em colocar tópicos para que ficasse claro de que se trata essas regulamentações, certo? Então foram criadas o quê? As normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, elas têm a função de regulamentar, como o próprio nome já diz, e fornecem sobre procedimentos relacionados à segurança, certo? O que é que elas vão regulamentar? As medidas. Tá bom? Elas vão regulamentar e fornecer essas medidas, esses procedimentos relacionados à segurança. Agora, a gente vai ter uma sequência de normas regulamentadoras que são específicas para a área da biossegurança, certo? Professora, quando eu digo biossegurança, eu estou falando só de saúde, lembrando mais uma vez, não, certo? A gente tem que ter uma noção ampla sobre saúde do trabalhador. Mas essas que a gente vai discutir agora são as normas direcionadas, são as normas que falam diretamente com a saúde do trabalhador, certo? Existem normas regulamentadoras de uma infinidade de assuntos. Então, as que eu trouxe para vocês são realmente só as que nos interessam no curso, tá bom? Primeiro, a gente vai ter a NR4.
o que é que fala sobre a NR4, o que é que ela diz, o que é que ela regulamenta? Primeiro, ela promove a saúde e protege a integridade do trabalhador. Professora, quando eu pego uma NR para ler, tem um texto enorme, tem uma série de páginas e de parágrafos para eu poder ler. Mas, em suma, em resumo, certo? A NR4, ela promove a saúde e protege a integridade do trabalhador. Por quê? A princípio, a saúde do trabalhador, ela tem que fazer o quê? Ela tem que manter a integridade do meu trabalhador. Porque se eu não tenho um trabalhador íntegro, eu também não vou ter um trabalhador. Então, se o meu trabalhador perde a mão, perde um braço, corta uma perna, ele não vai estar íntegro e ele também não vai estar mais apto ao trabalho. Então, assim, eu tenho que prevenir esse tipo de acidente, certo? Então, eu prioritariamente tenho que proteger a integridade do meu trabalhador. Consequentemente, fazendo isso, eu vou promover a saúde. Promover a saúde de qual forma? Através de palestras educacionais, de folhetos informativos, certo? De reuniões periódicas, que seja feito um diálogo de perto com os funcionários para que eles digam as suas opiniões, as suas dúvidas, certo? Então, isso tudo é a NR4, tá bom? Então, ela promove a saúde do trabalhador e protege a integridade do trabalhador, certo? A NR5, então assim, lembrando que todas as NRs, elas vão ser complementadoras uma da outra. Elas vão falar de um assunto e o assunto de baixo complementa o assunto da NR anterior, certo? A NR5, ela vai regulamentar a CIPA. Professor, o que é CIPA? Comissão Interna de Proteção de Acidentes. Então, toda grande empresa com um número grande de funcionários, ela tem necessidade de ter uma comissão interna de proteção de acidentes, que a gente chama de CIPA. Professora, qual é o papel dessa CIPA? Essa CIPA, ela vai organizar, planejar, executar e avaliar as medidas necessárias para que haja uma melhor proteção ao meu trabalhador, que haja um programa de prevenção de riscos, prevenção de acidentes eficaz dentro da empresa na qual eu estou trabalhando. Então, se eu trabalho dentro de uma metalúrgica e a minha vizinha trabalha no hospital, eu tenho que ter planos de prevenção de acidentes diferentes, porque são trabalhos diferentes, são ambientes diferentes, certo? Que vão ter suas especificações e suas peculiaridades dentro da proteção de acidentes, certo? Então, a NR5, ela vai regulamentar a CIPA, que é a Comissão Interna de Proteção a Acidentes de Trabalho. A NR6, ela vai regulamentar os EPIs. E dentro deles, EPIs, que são equipamentos de proteção individual. E dentro deles eu quero listar os EPIs mais comuns, certo? São eles, primeiro, indispensável, luvas. Professora, luvas só no ambiente hospitalar que se usa? Não. No ambiente da metalúrgica também, profissionais que lidam com substâncias químicas também utilizam as luvas, certo? Então, a luva é essencial para a proteção do trabalhador. Depois da luva, eu quero falar dos aventais. Os aventais, dentro do ambiente hospitalar, eles servem principalmente como barreira de contato. Então, por exemplo, se meu paciente está no isolamento de contato, a bactéria que ele está sofrendo a infecção é uma bactéria que passe por contato, certo? Então, eu tenho necessidade de usar o avental. Fora do ambiente hospitalar, profissionais que trabalham em ambientes muito quentes, que lidam com ferramentas que ficam em alta temperatura, também vão necessitar de avental, certo? Professora, como é que tem que ser esse avental? Pode ser aquele que a gente encaixa aqui e amarra atrás? Não, tem que ser um avental de manga comprida para poder proteger todo o corpo do meu profissional, certo? Luvas, aventais, gorros. Professora, por que gorro é um equipamento de segurança? Primeiro, é um equipamento de higiene. Seu cabelo não vai cair dentro, por exemplo, das comidas, não vai cair dentro das medicações. E também é uma questão de segurança
para as mulheres que trabalham, por exemplo, em metalúrgicas, que trabalham em empresas que utilizam as ferramentas de roldanas, que tem aqueles engatilhamentos. Por quê? Eu tô aqui trabalhando e de repente meu cabelo engancha na máquina. Lá, se for meu cabelo, eu posso sofrer um escalpelamento. Então, assim, o gorro também é um equipamento de segurança, tá bom? Depois do avental, luva, gorro, a gente vai ter o propé. Professora, o propé, ele serve exatamente para quê? Primeiro, que a gente não vai deixar entrar em contato as bactérias que estão dentro do nosso sapato, no solado do nosso sapato, no ambiente hospitalar. Por exemplo, no centro cirúrgico, na UTI, nos berçários, certo? Então, em todos esses ambientes hospitalares é indicado o uso do propé. Nas fábricas, nas grandes empresas, os propés também são utilizados, por exemplo, em frigoríficos, que você, pelo mesmo motivo, que você está trazendo da rua de contaminação, você não vai levar para dentro. Ou o uso de botas específicas para serem usadas só dentro do ambiente de trabalho, certo? Que são aquelas botas de borracha, também são utilizadas, tá bom? Os óculos de proteção, e aí os óculos de proteção, uma infinidade de profissões utiliza. Seja ele o marceneiro, seja ele o eletricista, o soldador, o próprio técnico, o próprio enfermeiro, o médico quando vai fazer um procedimento mais invasivo, certo? Então, todos esses profissionais, eles são aconselhados a usar os óculos de proteção. Por quê? O soldador está soldando uma peça e a fagulha da solda pode vir queimar o olho do meu funcionário. Então, isso também não é interessante, certo? Então, todos esses EPIs, eles são necessários e são também de fundamental importância. Outro EPI também utilizado nas empresas, por exemplo, de construção civil, que não é o caso do hospital, são os capacetes, certo? Então, assim, meu profissional, ele trabalha dentro de uma empresa onde tem muito engatilhamento, onde tem um risco grande de uma peça, de um tijolo, de um móvel cair em cima da cabeça dele, de que haja um desabamento, é aconselhável que se use o capacete também, tá bom? E aí a gente vai para a NR7, que sai da NR6, vai para a 7, que a NR7, o que é que ela descreve, o que é que ela fala? O empregador é livre para decidir a quem ele vai contratar, certo? Mas não é permitido ao contratante, a pessoa que vai empregar, exigir teste sorológico como condição de manutenção ou admissão do emprego ou cargo público. Então, assim, eu fiz, por exemplo, um enfermeiro do trabalho fez o concurso público para trabalhar no Banco do Brasil como enfermeiro do trabalho. Então, dentro do processo admissional vai ter a fase dos exames, certo? E dentro da fase dos exames foi pedida a sorologia de HIV e se constatou que o candidato que passou é soropositivo. O fato do candidato ser soropositivo vai impedir que ele seja contratado, vai impedir que ele seja aprovado no concurso? Não, de maneira alguma, certo? Isso é discriminação e é crime, passível à punição perante o Código Penal, certo? Previsto no Código Penal. Então, assim, o que é que a gente tem que ter ideia dentro da NR7, Norma Regulamentadora 7? Que o contratante, a pessoa que vai contratar, o dono da empresa, seja ela qual for, seja pública ou privada, ele tem o direito de decidir. Não, eu quero contratar você e não quero contratar o seu colega. Ou o contrário, certo? Ele tem esse direito. Mas, se esse direito tiver baseado, se essa razão da contratação entre um ou outro tiver baseado em algum teste, em algum exame laboratorial, em alguma deficiência que o meu funcionário possa vir a ter ou já possua, ela não é permitida, certo? O que vai definir a capacidade do meu funcionário
é o seu currículo, o quanto que ele estudou, se ele é capacitado, se ele tem uma mão de obra específica, enfim, certo? Então, assim, teste laboratorial não vai definir se você vai poder ou não ser contratado, vai poder ou não ser aprovado dentro de um concurso público, certo? A NR9, ela fala dos riscos ambientais no trabalho. Professora, que riscos? Primeiro, riscos de natureza, por exemplo. Qual a natureza do risco? É um risco biológico, um risco físico, um risco químico. Qual a natureza desse risco? Certo?